Então, gente, essa matéria a gente já viu na semana passada, né? Eu vou só passar rapidamente alguns tópicos aqui para a gente entrar no clima, né? É igual tem no Enem, né? Eles colocam lá aqueles enunciados imensos, né? Hoje é muita prática fazer isso para ambientar a pessoa, né? Porque às vezes está num tema, né? Tem as disciplinas são muito misturadas na prova do Enem, então às vezes está entrando num tema, para sair daquele tema e entrar em outro, é importante. Então, né, vocês estão aí na corrida do dia a dia, para a gente entrar aqui no clima da disciplina, vamos dar uma passadinha aqui no que a gente falou na semana passada. Então, nós falamos, o objetivo é falar de bioisosterismo, mas eu comecei falando do que seria, né? Bom, o que era o bioisosterismo, né? Que seriam uma estratégia para modificação na estrutura das moléculas, né? Então, a gente modificava essas estruturas sem modificar grandemente essa molécula, né? Quando eu estou trabalhando com fármaco, isso é de fundamental importância, né? Porque eu parto lá de um composto protótipo e eu posso alterar a potência, posso melhorar a seletividade desse fármaco, né, para que ele age em determinado receptor apenas, determinado alvo biológico. Eu posso melhorar aí qualidades físico-químicas que facilitem a sua atividade, a sua absorção, distribuição, ou seja, seus parâmetros farmacocinéticos, né? Então, para isso, eu construo os chamados bioisósteros, né? Lembrando, né, o bisosterismo ele também é muito empregado para a questão de patente. O que é isso? Isso é uma malandragem que a indústria farmacêutica às vezes não, quase sempre está fazendo. O que eles fazem? Eles pegam uma molécula protótipo, que todo mundo conhece, que sabe, já funciona, eles vão lá, substituem um grupo que não vai alterar significativamente nem potência, nem seletividade, nem propriedade físico-química, né? Coloca lá um substituinte né, que tem essa propriedade isostérica, né, né, em relação a outra molécula, e produz uma molécula nova. Esse é um outro composto. Então, dão outro nome e vão fazer a patente desse novo fármaco, sendo que ele não apresenta vantagem nenhuma, nem em termos de potência, nem em termos de seletividade, nem de propriedade físico-química. Ele simplesmente foi uma enganação que eles fizeram aí. Tá? Então, ficar atento a isso. Nem sempre as modificações que são feitas, elas trazem alguma vantagem. Bom, então, quando a gente falou, né, de bioisosterismo, né, entender primeiro o que era o termo isosterismo. Então, eu citei aqui, né, Langmuir, né, que coloca aí, né, em 1919, bem na primeira metade aí do século, no início da primeira metade do século, aí, né, que ele, dentro do seu laboratório, ele começou a verificar que elementos, né, que tinham propriedades físico-químicas muito semelhantes, eles apresentavam também similaridade na sua constituição atômica, ou melhor dizendo, né, na similaridade na sua composição eletrônica, no seu volume. Então, não precisava ser o mesmo composto, mas se eles tivessem similaridade nessa nuvem eletrônica, nessa composição eletrônica, eles acabavam apresentando também similaridade, né, nos processos, nas propriedades físico-químicas, né? Então, essa foi uma observação. Então, ele chamou isso de isosterismo. Tá? Em 1925, Green, então, faz aquela, né, que a gente tinha falado, já ele constrói, né, a lei do deslocamento do hidreto. O que é isso? Basicamente, ele verificou que, se eu pegar aquela tabela, da tabela periódica lá, no segundo período, né, da tabela periódica, aquelas colunas finais, né, que eu tenho lá a 5A, 6A, 7A, na verdade 4, né, 4, 5, 6, 7 e a 8, né, também, as colunas, se eu pego o elemento, no caso aqui o carbono, e acrescento a ele um hidrogênio, ele começa a ter propriedades semelhantes
ao do nitrogênio. Então ele verificou isso, né? O carbono com o hidrogênio, ele tinha propriedades similares ao do nitrogênio. Se eu acrescentasse 2 hidrogênios a esse carbono, ele apresentaria similaridade com o oxigênio. E assim por diante, né? Acrescentando 3 ia lá para o flúor, e 4 ele teria uma similaridade com o gás neônio, né? Então, olha só, que doideira, né? Então, a partir do momento que eu começo a introduzir hidrogênios, eu vou aumentando, né, eu vou aproximando esses átomos dos átomos seguintes na tabela. Né? E isso acontece para todos esses átomos aqui, é bem tranquilo. Né? Então, do nitrogênio, a mesma coisa. Recebeu um hidrogênio, ele vai ter similaridade com o oxigênio. Recebeu 2 com flúor. E assim vai. Tá? Então, se eu for acrescentando esse hidrogênio, então eu vou mudando essa propriedade do átomo seguinte, deixando similar ao átomo seguinte. Então, ele falou, né, que a adição, ele chama essa adição de hidrogênio de hidreto. Né? A adição do hidreto a um átomo, né, fornece um pseudoátomo. Então, o que ele chama de pseudoátomo? Isso daqui, né, o CH, é um pseudo-nitrogênio. É um nitrogênio, sei lá, como é que eu vou dizer isso? Vocês já viram, né, essas bolsa Louis Vuitton, né? Comprada ali no shopping Oiapoque, né? Então, quer dizer, não é Louis Vuitton, você sabe claramente que não é. Mas parece, né? Tem as propriedades dele ali, consegue carregar as coisas dentro, vai durar menos tempo, às vezes, né? Não vai ser lá tão bem acabada, mas lembra, né? Tem umas propriedades bem parecidas. Então, esse daqui seria o falsificado, é um nitrogênio falsificado, é um pseudo-nitrogênio. E assim por diante. Quando eu coloquei 2, ele vai ficar um pseudo-oxigênio. Se eu acrescentei 3, ele fica um pseudo-flúor. E, né, eu acho que deu para entender. Né? Então, sempre vai recebendo aí, né, apresentando propriedades físicas, né, bastante semelhantes, né, como volume, peso molecular, vai ficando bem semelhante ao átomo seguinte. O que faz sentido, né? Se você for pensar, vou até pegar minha tabela periódica aqui só para poder eu ir conferir isso com vocês. Né? Se eu pego aqui, então, o carbono, né? O carbono ele tem, caramba, tá aqui. Ele tem 4 elétrons na última camada, né? É um átomo que apresenta, então, tá vendo aqui, ponto de fusão. Eu estava querendo olhar outra coisa aqui. Deixa eu ver, a massa atômica. Então, a massa atômica dele está em torno de 12. Se eu acrescento, né, 12,01, se eu acrescento um hidrogênio, que tem a massa de igual a 1, ele vai ficar com 13 e uns quebradinhos, né? Então, vai se aproximar a essa massa do nitrogênio. E assim por diante. Se eu somo mais um, né, vai para 14 e pouco. Então, aí vai aproximando do seguinte. E o número de elétrons que aparecem aí também vão sendo aumentados. Né? Se eu tenho lá no carbono, eu tenho 4 elétrons na última camada, o nitrogênio eu tenho 5. Se eu acrescento um hidrogênio que tem um elétron, ele vai me fornecer justamente, né, um elétron adicional. Então, o carbono mais o hidrogênio, eu vou ter 5 elétrons aí disponíveis, igual o que acontece com o nitrogênio. Né, pegar mais um, vai ficar parecido com o oxigênio, e assim por diante. Então, tem uma lógica nesse pensamento aí do Green. Ok? Muito bem. Já em 1932, então, esse aqui foi em 25, o outro tinha sido em 19, esse aqui em 32. Então, foi bem, né, em sequência do outro. Erlenmeyer, que é o mesmo lá dos frascos Erlenmeyer, né, que a gente usa para titulação,
é, ele expandiu esse conceito, né, colocando como isóstoros, né, seria o quê? Que ele diz que são elementos com a mesma, de uma mesma coluna na tabela periódica, né, que tem, né, funciona como pseudoátomos, como é o caso aí do cloro e do CN, né, da ligação carbono-nitrogênio, né, por exemplo, e também há alguns anéis que apresentavam equivalência, como é o caso aqui, né, eu tenho um tiofeno e o benzeno. Ó, eu tenho um carbono a menos, né? Ou melhor dizendo, eu tenho um átomo a menos nesse anel, né? Mas ele foi substituído um carbono por um enxofre. Então, a massa aqui é 26, o enxofre, como é mais pesado, deu 32, mas as propriedades deles foram bastante semelhantes no final das contas. Tá? Então, as propriedades físicas deles foram bastante semelhantes. Então, ele vai observando isso. Aqui, né, o número de elétrons. Né? Então, isso é chamado de isosterismo. Qual que é a importância disso para nós? Ó, quando eu pego um fármaco aonde, por exemplo, eu tenho uma molécula que é um benzeno que está dificultando a minha biotransformação, porque é uma substância tóxica, e eu substituo por um tiofeno, por exemplo, né, eu mantenho as características daquele fármaco inicial e tiro aquela toxicidade, né, ou eu posso fazer com que esse fármaco tenha uma uma farmacocinética melhor, né? Então, ou eu posso distribuir o restante da carga eletrônica daquele fármaco e dificultar, por exemplo, que ele se rompa, né? Melhorar a estabilidade desse fármaco. Então, são coisas que a gente pode fazer, né? Substituindo por grupos que são isósteros, fazendo então com que o meu fármaco tenha uma melhora. Né? Então, nos conceitos atuais, né, os isóstoros teriam volumes e formas similares. O ponto de ebulição, densidade, viscosidade, condutividade térmica também seriam similares, mas teriam algumas propriedades que são distintas. Né? O momento de polar, né, a polaridade propriamente dita, a polarizabilidade, o tamanho. Então aqui a gente vê, né, que foi a substituição do meu benzeno aqui pelo tiofeno. É, né, aqui eu mantive o restante da minha molécula, só substitui isso. Essas duas moléculas são isósteras. Por quê? Porque, olha só, elas tiveram, né, a substituição de dois grupos que têm equivalência. Né? Então, eu mantive a molécula praticamente toda, substituindo só um grupo que apresenta propriedades iguais. Então, provavelmente, as duas moléculas vão apresentar propriedades iguais. Entretanto, uma coisa aqui, mesmo sem saber qual eu posso mais ou menos prever que a presença desse enxofre aqui aumentou a lipossolubilidade. Vocês lembram lá da nossa primeira etapa, lá, né, quando a gente falou de substituição, né, aquelas substituições naquela equação lá de Hansky, quando entrava um grupo que era mais um substituinte que era mais lipossolúvel, ele aumentava a lipossolubilidade da molécula como um todo. Então, o enxofre ele é mais lipossolúvel do que o carbono e, consequentemente, deve aumentar a lipossolubilidade desse fármaco aqui, dessa substância. Beleza? Então, e o bioisosterismo? Né? Aqui já eu acho que a gente não chegou a falar. Então, o que é o bioisosterismo? Obviamente que o bioisosterismo e o isosterismo são dois conceitos que estão relacionados. Né? Então, os isóstoros, né, como a gente disse, é um elemento ou grupamento, né, com configuração estérica, né, ou, como é que eu vou dizer, espacial, né, e eletrônica semelhantes, né? Então, eles têm essa característica e possuem, em geral, um volume molecular, um número de átomos, uma disposição eletrônica semelhante. No bioisóstero, o que acontece? Né? São substituintes também, né, ou grupos, que têm essas similaridades químicas, né, e ou físico-químicas. Né? Mas eu tenho uma coisinha a mais, né, e que apresentam propriedades biológicas similares. Não adianta eu fazer uma substituição e colocar um grupo
que vai manter o mesmo volume, que vai manter as mesmas características de temperatura, de ponto de fusão, ebulição, mas que no final das contas eu perca a atividade daquele fármaco. Então, quando eu falo de bio, né, biologia, de vida, né, é importante que eles, em vivo ou in vivo, eles mantenham as suas características, né, eles tenham essas propriedades que sejam similares. Tá? Aqui mostrando, né, ácido carboxílico, né, os bisósteros do ácido carboxílico. Então, esses substituintes aqui podem ser trocados aqui com ácido carboxílico sem levar nenhuma dificuldade aí, tanto em termo isostérico quanto também bioisostérico. Mesma coisa a amida, né, que também pode ser substituído por outros grupos que não vão trazer grandes problemas. Óbvio, eu tenho que verificar, e aí entra um conceito importante, que é o meu grupo farmacofórico. O grupo farmacofórico é o grupo que confere atividade farmacológica à minha molécula. Tá? Então, em 1951, vocês percebam que vai avançando na linha do tempo, né? Friedman introduz esse termo de bioisosterismo. Ele coloca o seguinte, né? que seria o bioisosterismo, né? Átomos e moléculas que preencham a mais ampla definição de isósteros, né? E possuem um tipo similar de atividade biológica, inclusive como antagonista, quando são usados como antagonista. Então, quer dizer, ele não descartou aquelas características iniciais dos isósteros, né, que a gente falou ali, mas ele acrescenta esse termo a mais, ou seja, ele coloca ali que é necessário também que eles tenham, né, similaridade de atividade biológica. Né? Então, isso daqui é importante de frisar. Muito bem. Qual que é o objetivo, então, do uso dos bioisósteros? Lá no início eu já antecipei, mas eu tenho lá, né? Aumenta a potência. Né? Então, se eu tenho fármacos... E isso, efetivamente, a gente verifica, por exemplo, nos corticoides. Né? Eu pego lá o cortisol, e a partir do cortisol foram sintetizados diversos outros fármacos, prednisona, prednisolona. Então, prednisona e prednisolona, elas têm em torno de 5 vezes mais, são 5 vezes mais potentes do que o cortisol, se não me engano. Né? E tem alguns que são até 20 vezes, é o caso da dexametasona, se não me engano, são 20 vezes mais potentes do que o cortisol, né? Que é o endógeno, que é aquela substância. Então, para nós, né, para a química farmacêutica, né, dentro da indústria farmacêutica, é muito interessante, porque eu já sei qual que é a molécula que liga naquele receptor. Então, eu sei, por exemplo, que no receptor lá do corticoide vai ligar o cortisol. E aí eu analiso aquela molécula, analiso aquele receptor, né? Hoje você consegue fazer isso com bastante calma, verifica quais são, isso até programas de computador tem para isso, né? Você coloca lá a molécula o receptor, né, a estrutura do receptor, e ele vai verificar onde que aquela molécula interage com o receptor. Né? Então, aqueles pontos eu tenho que privilegiar. Eu tenho que, de preferência, aumentar o número de pontos de ligação para a acoplagem. Isso vai fazer com que o meu fármaco, às vezes, ou se ligue mais fortemente, ou que permaneça mais tempo ligado, e isso tudo vai influenciar diretamente na potência. Tá? Então, isso é legal de pensar. Eu posso usar doses menores para poder produzir um efeito terapêutico. Outra é a seletividade. E aqui entra aquela, né, tem diversos exemplos disso daí. Né? Tem aqueles fármacos que são, a gente falou de anti-inflamatórios, né, não esteroidais, eles agem então inibindo a COX, né, COX-1 e 2. Mas e se eu quiser, né, inibir só a 2? Então eu preciso deixar o meu fármaco mais seletivo, né, para que ele passe a escolher só ou se ligar só a um tipo de receptor. E aí vale a mesma lógica. Eu conheço a substância original, é o meu protótipo,
E a partir desse protótipo e também conhecendo a enzima, no caso a COX, né, a COX-2, eu vou fazer com, né, eu posso introduzir um grupo que faça com que ele não se ligue na COX-1, mas que ele se ligue na COX-2. Né? Então aí eu vou introduzir seletividade nesse grupo. A mesma coisa, por exemplo, para antihipertensivos, né? O caso lá dos beta-bloqueadores, por exemplo, né? Beta-bloqueador. Tinha lá o propranolol. Propranolol é um beta-bloqueador, mas ele bloqueia todos os receptores beta. Ah, tá. E aí? Ah, bom, aí se eu quiser bloquear só, né? E isso é um problema, né? Porque se eu estou usando, a pessoa tem um problema respiratório, tem asma, por exemplo. Se eu bloqueio, eu estou querendo bloquear receptor beta 1 que está lá no coração, mas ele vai bloquear também o beta 2 que está lá no pulmão. Quando isso acontece, ou seja, quando eu não tenho essa seletividade, eu vou facilitar a ocorrência de efeitos adversos. Vai que essa pessoa é asmática, né? Ao ligar no beta 2, vai promover broncoconstrição, essa pessoa pode ter uma crise asmática, certo? Principalmente se ela estiver nervosa. Então, é uma, né, vamos dizer, é uma forma de eu diminuir a chance de ocorrência dessas relações adversas, aumentando a seletividade. Às vezes, Professor, sim. só uma dúvida. Quando está sendo produzido um medicamento novo, tem essas considerações que você está fazendo, né? Sim. Mas, por exemplo, como que consegue elaborar como que é feita as pesquisas, os efeitos em relação aos efeitos adversos, porque às vezes uma substância pode ligar numa outra muito diferente do que está esperando. Como que consegue saber que isso não vai acontecer? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Porque o corpo humano é um complexo, né? De enzimas e tudo mais. Como que é feito isso? Perfeitamente. Olha só, isso daí são várias etapas, né? Hoje em dia, como eu citei agora há pouco, nós temos uma grande vantagem. Hoje nós temos sistemas computacionais, nós temos banco, né? Tem um banco de substâncias aí que está no mundo afora. Então, você, por exemplo, já tem mapeado, né? Você sabe de qual cromossomo que sai um receptor, você sabe qual que é a estrutura proteica daquele receptor, você sabe que os receptores normalmente são proteicos, né? Então, você sabe exatamente no pH fisiológico qual que vai ser a conformação espacial desse receptor. Olha só, né, como é que nós temos esse avanço. E aí, o que isso vai me dar, né, de vantagem? Eu posso pegar as moléculas que eu já conheço e ir testando ali, aqueles receptores. E como é computacional, você joga dentro para testar com todas as outras moléculas. Inclusive, alguns fármacos foram descobertos assim, ou seja, fizeram substituições em moléculas básicas, né? E perceberam, como você mesmo aí, né, levantou, até foi brilhante sua pergunta, eles descobriram que ela tinha afinidade por outro receptor que poderia provocar outro efeito, né, e começaram a explorar esse outro efeito. Né? Então, são sendo observações que vão sendo feitas. Agora, quando não, o que eu faço? Quando eu não estou com essa ferramenta computacional, eu posso, no estilo antigo, né, eu pego essa molécula e vou fazer os testes biológicos para ela. Tá? Então, é aquela história. Hoje, né, até tá muito em moda falar nisso por conta daquela discussão da cloroquina, não sei o que mais das quantas, tratamento de Covid. Não dá para você simplesmente falar assim, ó, essa molécula aqui que eu no computador eu descobri vai funcionar contra aquele micro-organismo. Não tem jeito de eu ter essa certeza toda, porque em vivo, como você também falou, eu tenho um mundo de coisas, um mundo de reações bioquímicas, né? Alterações de pH, de conformação de receptores, da minha própria molécula que eu estou testando. Então, aí eu parto, né, para os testes pré-clínicos. Tá? Então, aí, quando eu for fazer o teste pré-clínico, eu vou usar geralmente animais ou substitutos de animais. Hoje em dia você tem essa preocupação também. Né?
Então, eu vou verificar se ele liga realmente, né, ou promove o efeito no animal que eu estou esperando, e depois eu vou fazendo, né? Primeiro faz geralmente um roedor, depois tem uma fase que tem que ser pelo menos uma espécie não roedora, aí usa ou cão ou macaco, e depois vai para os testes clínicos em humanos, né? E tudo isso observando. Liberou, e isso daí demora uns 10, 15 anos para poder chegar numa liberação dessa, por exemplo, o FDA, né? É, são liberais depois de muito teste. Verifiquei que não tem problema, aí eu libero. Liberou, mesmo assim, continua uma etapa posterior, que é a farmacovigilância, né? Então, após a liberação, eu também fico. Então, é papel nosso, enquanto farmacêutico, né? Inclusive tem, dentro da Anvisa, você tem lá um lugar para você preencher relatório de reação adversa que se observa em usuário. Então, é um longo caminho, né? Por isso que eu até arrepio quando alguém vem e fala assim, ah, não, descobri, sei lá, a ivermectina vai tratar o Covid. Pô, peraí, né? Vamos lá, né? Tem a vacina, né? Hoje eu vinha voltando para casa agora, ouvindo que está sendo testado já, né, em humanos, uma vacina para o Covid. Óbvio, eles já não partem do zero, né? Já tem outras vacinas para outros tipos de vírus, as estratégias são mais ou menos conhecidas. Hoje eles fizeram, devido a gravidade da pandemia, e eles fizeram um mapeamento genético desses vírus, né? Então, eles conhecem os pontos de ligação, conhecem a expressão, então tem diversas estratégias para poder se imunizar. Então, estão sendo testados, pelo menos, que é o que eu ouvi falar no rádio, 8 tipos de vacinas diferentes que começaram a ser testados. Só que para isso chegar a nós, né, igual você vacina hoje aí no posto, vai vacinar lá de gripe, isso vai demorar um ano, um ano e meio, mais ou menos, né, até a gente ter uma vacina eficaz. Então, tudo tem que ser pensado com calma, com ciência, né, e consciência, né, com consciência e consciência, para poder não causar mais mal do que bem, né? Que é o que está acabando acontecendo. Meu menino, ele está fazendo engenharia de computação no Cefet. Ele falou que não queria ver biologia nem a pau, né? Brigava, né? Então ele foi para a área de exata. Aqui em casa, eu da área biológica, minha esposa que é de humanas, e meus 2 meninos estão indo para a área de exatas. Então chegou para mim, falei assim, não quero. Entrou agora, né, logo depois do segundo período que ele estava lá, começou a fazer parte de um grupo lá que tem um projeto de pesquisa que é justamente isso, né, desenvolvimento desses softwares para a identificação de proteínas que têm alguma importância biológica, né, e de receptores, interação com fármacos. Então é isso. Planejamento de fármaco é uma coisa bem detalhada, bem longa, né? Não dá para poder simplesmente, como eu costumo dizer, né, tirar do sovaco uma molécula e falar que ela vai resolver o problema de uma pandemia mundial, né? Vocês não acham pretensioso demais uma pessoa chegar com falar assim, ó, a cloroquina vai resolver? Pô, tem cientista do mundo inteiro, tem nego que é prêmio Nobel, tem nego que está aí, né, pesquisando há não sei quantos anos, não chegou a essa conclusão e não tem não é louco o suficiente para poder antecipar uma conclusão dessa, e vai alguém que não tem formação nenhuma na área e vem falando que vai resolver com cloroquina, ou igual o Trump falou nos Estados Unidos, que é para injetar detergente, né, morreu gente lá, não da doença, né, não do Covid, mas de injeção de sanitizante, que ele falou que era para injetar na veia. Então, gente, tem que ter, né, muita atenção nessas coisas, né? Entendido? Respondi a sua pergunta? Respondido, professor. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Alteração das propriedades físico-químicas, né, como a gente falou, isso aqui principalmente para melhoria de
características farmacocinéticas, né? Então, a absorção, né? Então, melhorando aí a lipossolubilidade, diminuindo o grau de ionização, coisas desse tipo. Otimização de protótipos e obtenção de candidatos a fármacos. Então, às vezes não é o fármaco ainda, mas moléculas que são candidatas a fármaco. Redução ou redirecionamento no metabolismo. Aquilo que eu falei. Eu posso fazer com que meu fármaco deixe de ser metabolizado, né, ou biotransformado, produzindo, por exemplo, um grupo, como tem um grupo farmacofórico, eu tenho um grupo toxicofórico também. O que é isso? É o grupo que é responsável pelas características, né, das reações tóxicas e adversas, né? Então, eles às vezes estão presentes no fármaco, às vezes estão presentes no metabólito desse fármaco. Tá? Então, eu vou fazer a alteração dele para melhorar, né, redirecionar esse metabolismo desse fármaco. Ou reduzir, fazendo com que esse fármaco aumente, por exemplo, o tempo de meia-vida, e eu preciso usar doses menores e com intervalos posológicos maiores. Tá? E, né, como eu falei aqui, né, alterar a eliminação ou modificar os grupos toxicofóricos. E esse daqui eu já disse, né, a patente aí é mais para enganar trouxa. Bom, então, o bisosterismo, né? Substituição isostérica ideal, né? Seria o quê? Aquela que não altera significativamente a interação do fármaco com o alvo terapêutico. Ou, se é para alterar, que altere beneficamente, né? Melhorando essa interação. Né? Então, só, né, quando eu pego aqui o bisosterismo, eu tenho dois grupos de bisosterismo, aquele que a gente chama de bisosterismo clássico e o não clássico. O que é o clássico? O clássico é aquele que obedece às leis lá que a gente falou de Langmuir, de Green, de Erlenmeyer, né? Que falam daquelas características de eletrônicas, de volume e tal. Enquanto aqui, no não clássico, eu não estou preocupado com isso. Né? Eu estou preocupado que aquele grupo que eu estou substituindo, que ele mantenha, né, as características funcionais, né, do que eu mantenha aquele grupo funcional, né, que eu melhore o efeito desse fármaco, que eu altere, por exemplo, uma distribuição espacial e com isso eu facilite a interação com o receptor, como está no exemplo aqui, né? Aqui a dupla com oxigênio voltada para cima, né? Aqui voltada para baixo. Né? Isso daqui pode parecer que não é nada, mas isso aqui pode efetivamente significar que esse daqui não se liga ao receptor e esse daqui se liga. Né? Então são coisas que eu procuro, né, com o bioisosterismo. Tá? Aqui, mostrando a classificação de Burger, de 1970, né, o bioisosterismo clássico. Então, ele coloca aqui quais são os grupos monovalentes que, se eu alterar um pelo outro, eu não causo diferenças drásticas na minha molécula. Né? Então, eu posso substituir, sendo que, às vezes, se eu tiro, por exemplo, aqui um NH e ponho um OH, ou põe um cloro, eu altero a força de ligação com o meu receptor. Às vezes eu ligo no mesmo lugar, só que ao invés de interagir com uma força de Van der Waals, eu já interajo com, né, aqui no caso com oxigênio, eu interajo lá com hidroxilo, eu já vou ter uma ponte de hidrogênio, que é melhorzinho um pouco. Tá? Então, isso tudo, né, às vezes uma pequena diferença que eu faço, uma pequena mudança no grupo, né, através do isosterismo, eu consigo melhorar essa interação. Né? Então, esse bioisosterismo clássico, ele atende, como eu disse, àquelas condições preconizadas anteriormente. Os bivalentes, os trivalentes, que são grupos também substituintes, e, né, os de anel também, né? Benzeno, como a gente já falou, com tiofeno, né? E a pirimidina com furano, e assim são grupos que têm também a piridina com furano, que seriam então grupos que apresentariam essa similaridade, que não trariam grandes diferenças, né? Atendendo às exigências, né? O conceito básico de Green e Erlenmeyer sobre o isosterismo.
O não clássico, como eu já adiantei, né? O número de átomos pode ser diferente, né? Existem propriedades estéricas e eletrônicas diferentes. Entretanto, né? Porém, todavia, contudo, eu mantenho características farmacológicas, ou, como eu disse, às vezes eu melhoro, né? Aqui, né, o exemplo do estradiol, né, que tem os anéis fechados, e o estibestrol, né, que tem os anéis abertos, mas eles são interconversíveis. Tá? Esse anel pode fechar, né, em vivo, né? Então são características diferentes. É, aqui, né, ácido carboxílico sendo substituído também, né? Então, a substituição, né, de carboxilas, né? Por isósteros, né? Também colocando isósteros aí. Bom, muito bem. Então, aqui, normalmente, eu mantenho... O que é importante? É identificar qual que é o grupo farmacofórico, ou seja, o grupo responsável pelo efeito terapêutico. Então, né, eu tenho que conhecer para isso, né, a estrutura do receptor, né, as propriedades estruturais desse receptor também, porque não adianta, eu posso pegar e, né, saber a sequência de aminoácidos daquele receptor, mas não saber como é que ele está se comportando dentro do organismo. Ou, ao ligar nesse receptor, o que vai acontecer? Se esse receptor é um canal iônico, ele vai se abrir. Se esse receptor é um canal iônico, ele vai se fechar. Ou se esse receptor está ligado a uma outra proteína que vai se desacoplar, né? Ou vai acionar uma enzima que vai fosforilar a outra. Né? Então, são essas propriedades que eu tenho que conhecer. Né? Conhecer também as vias metabólicas quando eu vou fazer o planejamento, justamente para poder saber, aqui eu mexendo, eu melhoro o metabolismo desse fármaco, aqui eu mexendo, eu pioro. Então, né? E, sem dúvida nenhuma, o mais importante é conhecer também, né, os grupos que são os grupos farmacofóricos, né, e o grupo toxicofórico. Né, aquele que é o bom e aquele que é o ruim, né, na história. Né? Então, como propor uma mudança de sucesso? Eu tenho que estar ciente de todas essas etapas, de todas essas coisas aqui. Muito bem, então a estratégia de sucesso, né, eu que já estou introduzindo aqui, né, são do antistamínico H2, mostrando lá primeiro a cimetidina, e depois os outros dois fármacos que foram sendo produzidos aí, né, a ranitidina e a famotidina. Esses aí são do H2. Hoje nós não vamos falar de H2 não, tá? Hoje vamos falar de H1. Mas então, são fármacos usados aí com sucesso. A cimetidina ela tinha algumas reações adversas que acabaram sendo modificadas com a utilização, né, da ranitidina, né, eliminadas com a utilização da ranitidina e da famotidina. Se vocês observarem, eles têm algumas coisas em que viu que não se mexe. Né? Por exemplo, essa estrutura aqui entre o anel de 5 membros e esse nitrogênio, né, desse grupo amino aqui, olha só, a estrutura é mais ou menos, vou contar né, além do nitrogênio, né, dois carbonos antes do enxofre, dois depois. Então, isso aqui está mantido. Isso aqui não pode mudar. Tem uma dupla ligação aqui também com o nitrogênio, que, né, após aqui a ligação, né, desse NH ali, que também está presente nos três fármacos aqui, né? Então, tanto na cimetidina quanto na famotidina e nitidina. Então, aqui, gente, é um jogo dos 7 erros ao contrário. Se eu quiser saber qual que é o grupo farmacofórico, eu vou pegar todas essas evoluções aí, né, os fármacos mais novos, e vou ver o que foi mantido, o que foi substituído, né, e o que foi mantido. Que aí eu já consigo mais ou menos prever qual que é o grupo funcional, né, o grupo farmacofórico. Tá? Essa parte de cima aqui, né, se eu cortar, tirando esse nitrogênio aqui que é diferente, mas ó, dois carbonos, enxofre, dois carbonos, nitrogênio, carbono, outro nitrogênio,
outro CH3. Aqui, mesma coisa aqui em cima, né? Mudamos aqui esse NH2, em vez do N tripla N, né? E esse grupo, né, esse anel de 5 membros foi substituído aqui também por um heterociclo de nitrogênio e um CH3. Então, são modificações que provavelmente melhoraram esse fármaco. Né? Provavelmente não, melhoraram, porque a gente sabe que a ranitidina efetivamente é mais potente e menos tóxica do que a cimetidina. Mesma coisa era para a famotidina, já sem grandes diferenças em relação à ranitidina em termos toxicológicos. Aqui também só mostrando a mesma coisa, famotidina em relação à cimetidina, né? Os grupos que foram sendo substituídos. Perceba que esse esqueleto básico aqui, ele está mantido em praticamente todos eles. Né? Ranitidina, roxatidina. Tá? Então, são fármacos que estão aí no mercado. Então, o bisosterismo clássico, a gente falou aí, né? Quando eu altero só lá, ó, tirei o nitrogênio, mantive o carbono. Então, mantive mais ou menos o mesmo grupo. Né? Aqui o nitrogênio fazendo 3 ligações, aqui tinha um carbono com um hidrogênio, o carbono com o hidrogênio. Se eu olhar aí, né, lembra né, pela lei do deslocamento do hidreto, ele vai ter características semelhantes ao do nitrogênio. Então, me facilita aí essa substituição. Tá? Então, a aminopirina, né, que era uma substância comercializada como analgésico lá no início do século ainda, né? Foi sintetizada inflamatória em 1896. Né? Em 1892, descobriram que ela tinha propriedade carcinogênica. Né? Então, veio propilfenazona. A propilfenazona, desenvolvido pela Roche em 1950, partiu da mesma molécula. A única coisa que foi tirou, né, o grupo de metilamina ali, né, esse grupo aqui que é o de metilamina, e colocou, né, o grupo aqui com carbono, né, CH3, isso daqui tirou a toxicidade do fármaco e manteve as propriedades farmacológicas. Posteriormente, né, na evolução deles, ainda veio um fármaco mais seguro ainda, que foi o paracetamol, né? Era mesmo derivado aí também da aminopirina. Tá? Aqui o piroxicam, né, que é o fármaco precursor aí também, tenoxicam, né? Estão mostrando também, né, essas mudanças, basicamente, como a gente falou do bisosterismo clássico, tirou aquele grupo fenol, né? Fenol, o grupo o benzeno, e colocou o tiofeno. Né? Então, foi fazendo substituições dentro daquilo que a gente já falou. Então, isso é chamado, quando eu estou substituindo uma molécula, ou um átomo, ou um grupo de átomos por outros que são equivalentes, eu chamo isso de bisosterismo clássico, porque obedece às leis lá de Green, de Erlenmeyer e de Langmuir. O não clássico, bom, aí eu já mudo muita coisa, né? Já não estou mudando só aquelas, né? Não estou trocando um grupo por um que é isóstaro, um outro grupo que é isóstaro dele, não. Né? Então, eu tenho que levar, né, em consideração, né, a relação de projeção espacial desse fármaco. Né? Então, nesse caso aqui, ó, né, tá colocado o isoproterenol, né, com um análogo sulfonamídico, né, que aí entra um grupo SO2 aqui, né, e esse fez o quê? Fez com que estericamente ele se aproximasse mais do receptor. Não sei dizer se isso daqui tem grande vantagem farmacológica em relação ao outro, mas a propriedade farmacológica foi mantida, ele continua se ligando, mas ligando de uma maneira diferente. Né? E isso daqui é um grupo bem mais volumoso do que esse de cá, né? Entretanto, esse grupo, essas interações aqui são mais fortes do que essa de cá. Você pode perceber que aqui, basicamente, uma pontezinha de hidrogênio. Aqui também.
só que a proximidade faz com que ela seja provavelmente mais firme do que a anterior. Tá? Ou mais, vamos dizer, a palavra correta aqui seria mais estável do que a anterior. Tá? Aqui também, né, falando da estabilidade, pKa, log P, né, que eu vou alterando também, modificando essas substâncias. Aqui o GABA é o ácido gama-aminobutírico, que é uma molécula endógena, ou seja, todos nós produzimos ela lá no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central, e a função dela é o quê? Deprimir o sistema nervoso central. Deprimir não é deixar deprimido, não, né? Mas diminuir a atividade do sistema nervoso central, né? Então, para a pessoa não entrar, por exemplo, uma convulsão ou não ter um ataque histérico, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa está profundamente ansiosa, tem desequilíbrios na atividade GABAérgica, né, que a gente fala, né, a atividade do GABA. Então, eu posso usar, né, dessa estrutura conhecida do GABA, que liga nos receptores GABAérgicos. Os receptores são canais iônicos, eles se abrem e permitem a entrada de cloreto. Então, quando entra o cloreto, eu promovo hiperpolarização no neurônio e dificulto, então, a despolarização. A consequência disso é que eu vou precisar de estímulos muito grandes para aquele neurônio despolarizar. Então, o GABA faz esse papel. Quando eu tenho uma baixa concentração de GABA, uma baixa atividade GABAérgica, né, muitas vezes eu tenho que usar alguns fármacos que são ansiolíticos. Vocês já ouviram falar nisso, né? Então, ansiolíticos são fármacos então, que mimetizam, né, a ação do GABA e acabam tendo função anticonvulsivante. Né? Por quê? Né? Percebam que essa estrutura está basicamente mantida. A dupla ligação aqui, não com oxigênio, mas com nitrogênio. Né? Então, a estrutura é bastante similar e faz com que esse fármaco atue ao modo ou da forma que o GABA age, levando então à hiperpolarização da célula e causando então a depressão do sistema nervoso, evitando convulsão, evitando uma série de outros problemas. Entendido? De bisosterismo era isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu falei que ia fazer uma atividade aqui de brincadeira, mas eu vou postá-la lá no grupo nosso lá. Já está postado, não sei se vocês perceberam, eu mandei um número misterioso lá. Aquele número misterioso, na verdade, é um código para vocês entrarem num aplicativo. Não precisa baixar o aplicativo, não, né? Depois eu vou deixar o endereço lá também. Vocês vão entrar e tem 5 perguntinhas sobre bisosterismo, tá? Então, vocês vão começar a julgar quem ganhar lá, né? Todo mundo que entrar, né? Registra seu nome lá, e quem ganhar aparece no pódio, tem um pódio da pessoa lá, vou ficar sabendo quem é que ganhou, e aí eu dou um brindezinho depois para quem ganhar. Beleza?